Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Impedido canal Impedido. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito grato a sua presença, a sua companhia no nosso canal. Nesse vídeo estarei trazendo um pequeno esboço, breve esboço, tá? De um time incompleto, mas com opções viáveis demais para a rodada. E claro, contando com seu like, sua inscrição no nosso canal, seu compartilhamento. Muitíssimo obrigado, se assim o for e assim o puder fazer. Vamos lá, vendendo aqui esse elenco aqui nos nossos times aqui do canal. Vamos vender esse time aqui. Time que está com 156,05 cartoletas. Vamos aqui opções interessantes para a rodada, visando os jogos, né, que teremos aí nessa rodada 18. Bom, das opções da rodada 18, são bem interessantes. Temos um tiquinho contra o Cruzeiro. Cruzeiro jogando muito mal dentro de casa, né? Botafogo com competição aí da Sul-Americana no meio de semana. Então interessante também essa questão de ser um time não tão atarefado quanto outras equipes, tá? Em competições sul-americanas e Copa do Brasil. Então interessante esse aspecto do Botafogo. Temos aqui um Grêmio contra o Vasco, um jogo interessante para o Luizito Soares. A questão é que o Grêmio fora de casa não faz tantos gols, não é uma equipe tão regular de bom aproveitamento, principalmente com seus centroavantes. Então, nesse primeiro esboço, tem esse entender a respeito do Grêmio, mas não deixa de ser uma boa opção o Luizito Soares, pelo momento do Vasco, pela regularidade de gols que o Vasco está tomando de centroavantes e pelo que vem cedendo a equipe Cruz Maltina no campeonato, tentando se remontar depois aí a primeiro turno, né, de campeonato não tão interessante as pretensões Cruz Maltinas. Outra opção também interessante, temos aqui o Vitor Roque, a questão é se joga ou não joga, né? A equipe do RB Bragantino tem um confronto muito complicado aí no meio de semana. Então pode ser que jogue, pode ser que seja preservado. A princípio vamos colocar aqui o Vitor Roque, mas muita atenção a respeito de se joga ou não joga o Vitor Roque. E aí uma opção também interessante, está fazendo gols com a equipe do Santos nos últimos jogos em casa, é o Marcos Leonardo. Pode ser e venha a ser sim uma opção interessante aí, o Marcos Leonardo junto com o Vitor Roque, pensando em gols dos dois lados, seja do Atlético Paranaense, seja de Santos. Tá certo? Então vamos fechar aqui. Deixa eu sair dessa tela aqui. Então vamos fechar aqui com o Marcos Leonardo. Felizmente esses painéis aí de ofertas, de promoções atrapalham a gente, né? Então temos aí essas três primeiras opções aí no corpo de equipe para a rodada. Vamos agora às opções de meio-campistas nesse nosso elenco. Vamos aqui algumas. Esta é uma das rodadas mais complicadas, difíceis. Não basta apenas analisar, basta ter em mente quais jogadores escalar e o risco também desse jogador não jogar, claro, formando um bom banco de reservas. Vamos então às opções que nós temos aqui, as equipes que terão um aproveitamento interessante. Temos aqui um Tassiano do Bahia contra o América, o América a sofrer muitos gols, inclusive na última rodada sofreu 4 gols a equipe do Palmeiras em casa, fora de casa também, um time que está tomando gols, mas está fazendo. Então vamos aqui com o Tassiano, uma primeira opção. Uma segunda opção que podemos imaginar aqui, neste time prévio na rodada, Vilha Sante do Grêmio contra o Vasco na composição com o Luizito Soares. Tá? Então vamos deixar por enquanto o corpo dessa equipe dessa maneira. E vamos aqui vamos fazer aqui uma opção de lateral, uma opção de zagueiro, tá? E vamos a eles. Opção interessante aqui, Marlon contra o Botafogo, pensando em desarmes, uns jogadores mais regulares, em casa não tem tanta regularidade, porque o Cruzeiro é uma equipe que mostra fragilidade, pouca ofensividade jogando
dentro de casa com seus domínios e pega o líder do campeonato. Mesmo assim, o Marlon é uma boa opção sim para a rodada. Fica de olho no Marlon. Outra opção também interessante, temos aí o Juninho Capixaba contra o Coxa, contra o Coritiba, lá no Alto da Glória, no Paraná. Então pode ser interessante aí o Juninho Capixaba, o RB Bragantino, que vem de um excepcional, espetacular, adjetivo e como bem entender, resultado contra a equipe do Fortaleza, 3-0 fora de casa. Pega também uma das equipes que dentro de casa é complicado toda a vida, que é a equipe do Coxa, que vinha de uma sequência muito forte, encontrou o Botafogo e goleado em pleno Newton Santos. Então, Coritiba tentando se reabilitar, RB Bragantino tentando beliscar esse bom momento que vive. Temos aí um de Plácido, também bem interessante para a rodada, muito boa peça para a rodada, exemplo do Marçal. Temos aqui o Piquerez do Palmeiras, o próprio Marcelo do Fluminense, não está como opção, né? Mas temos aí o Samuel Xavier, por enquanto uma rodada um pouco ainda início. Temos aqui o René contra o Corinthians, muito boa opção, desvalorizado, pode pintar um SG aí para a equipe do Internacional contra o Corinthians. Então, eu vejo o René como grande, uma boa peça para a rodada, uma grande opção, uma boa peça para a rodada. Outras opções de laterais aqui, bom, o Buxo está muito valorizado, né? Temos um Reinaldo contra o Vasco, pensando nesse G do Grêmio, é possível. Temos um Gilberto contra o América Mineiro, lembrando que o último jogo do Gilberto em casa, como mandante, foi muito bem, obrigado, 10.40, tá certo? Que não deixa de ser uma opção interessante, uma aposta, pode caber muito bem para rodar. Podemos ser a lei do ex aqui, Diogo Barbosa, né, contra o Palmeiras, ele já foi jogador do Palmeiras, do Cruzeiro, entre outras equipes, Grêmio inclusive. Temos o Matheus Alexandre, também muito interessante demais para a rodada, contra esse Flamengo desfalcado de Arrascaeta, de Gabigol suspensos, né? Vivendo aí uma crise particular, né, no seu elenco. Então pode ser interessante o Matheus Alexandre, até o próprio Riquelme. E uma opção que eu não estou escalando aqui também pode ser aí interessante, o Denilson, da equipe do Cuiabá, tá? Então já pode pensar aí, e aqui eu já vou tentar passar essa ideia, mas quem escala sempre é você, meu amigo, minha amiga, que nos prestigia, que está sempre conosco. Então você pode pensar aqui ou num Sobral ou num Denilson do Cuiabá, tá? Não estou vendo aqui o Denilson, não acredito que esteja em dúvida, mas vale sim como opção o Denilson, tá bom? Vamos lá, as opções aqui, como já falei, né, laterais, paramos aqui no Reinaldo, no Gilberto. Então vamos aqui com Matheus Alexandre, já falei, Matheus Bahia é bem interessante, mesmo se perdeu o SG contra o América, eu vejo uma opção das mais viáveis. O problema é que está muito irregular, tá? Mas pode ser interessante pensando no hipotético SG do Bahia, por isso a irregularidade, mas a persistir pode ser interessante. E poucas opções, tá? Laterais dessa rodada, muito precárias opções, mais na questão da média básica, tá certo? Mais na questão da média básica. Média básica pode ser aí um fator determinante a escalar ou não escalar determinado jogador. Bom, vamos então aqui pensando em termos de regularidade, vamos escalar aqui uma opção de lateral, vamos com o René. E vamos aqui com a opção de zagueiro para a rodada. Lembrando que essa é uma equipe aqui com a base interessante, não é uma equipe completa, apenas uma base para estruturar uma ideia para a rodada. Opções de zagueiros para a rodada. Interessante o Léo Pereira na questão do jogo aéreo, sim, contra a equipe do Cuiabá. O Cuiabá nos últimos jogos tomando pouquíssimos gols em casa. Temos o Vitor Coelho uma possibilidade interessante de SG contra o Cruzeiro. O Cruzeiro cedeu muitos SGs em casa. Já mencionei, uma equipe bastante frágil. Vem valorizado apenas 6 centavos de valorização. Então, uma boa sim o Vitor Coelho para a rodada. A exemplo também do Arboleda, pensando no Atlético Mineiro, que fora de casa é uma equipe que não se encontra no campeonato,
não tem vitórias, são 4 vitórias, 4 derrotas comando do Felipão, até então, no jogo anterior. Então, o Felipão sem vencer no campeonato. Não pode ser interessante o SG do São Paulo, porque não para a rodada. Então, Murilo, o próprio Beraldo podem ser boas opções. Goiás e Fortaleza. Interessante o jogo do Goiás em casa. Tomou um gol numa falha única, né, no momento do jogo, mas um Goiás muito forte. O técnico Armando Evangelista está procurando encontrar o melhor equilíbrio entre a defesa e o meio-campo e principalmente gerar força no ataque. Então, interessante sim o que vem fornecendo o técnico Armando Evangelista para a equipe goiana. Então, acredito que o Fortaleza possa encontrar dificuldades e o SG do Goiás pode ser viável para a rodada. Bom, temos interessante também, já falei do Lucas Beraldo, o Marlon da equipe do Cuiabá contra o Flamengo. Marlon do Fluminense contra o Palmeiras, uma aposta interessante. Zagueiro da equipe do Bahia me chama muita atenção o Gabriel Xavier. Uma segunda opção seria o Canu. Da equipe do Grêmio, interessante o Bruno Alves. Porém, o Gustavo Martins, o destaque interessante. Mesmo sem SG, pontuou acima dos 4 pontos na última rodada. É um jogador que está trazendo regularidade. Temos o Bruno Melo, fator da bola aérea, ex-jogador da equipe do Fortaleza. Pode ser interessante para a rodada, numa boa opção, né? De zagueiro, que joga como lateral também. Ok? Bem interessante. Temos o Nico Hernandes na dobra de zaga do Inter. Na zaga do Inter com o René. Pode ser uma casadinha bem interessante para a rodada. É isso. Apenas isso. Essas são as opções. Então vou estar fechando aqui com o Bruno Melo do Goiás. Pelo menos uma base interessante do nosso elenco para rodada 18. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Bom, para goleiro, nessa rodada inicial, né? Nessa prévia aqui que estou fazendo aqui para vocês, acho interessante para goleiro, já olhando para o critério do SG, Lucas Perry, possibilidade do SG para a rodada. Um SG um pouco mais ousado, o SG do Bahia, o América fazendo gols. Um SG também super dos mais ousados, o goleiro Bento. Envolvimento do atleta para a competição sul-americana no meio de semana e também a decisão na semana que vem pode atrapalhar essa questão. Temos aqui o SG do São Paulo, o goleiro Rafael. O SG do Inter, com o Sérgio Rocher, bem interessante para a rodada, o Rocher. Tadeu, do Goiás, vide a baixa ofensividade, produção ofensiva da equipe do Fortaleza. E para finalizar aqui, penso no SG do Grêmio contra o Vasco, Gabriel Grando, custando 5,22 cartoletas. Vamos lá então, fechando aqui o nosso goleiro, apenas uma sugestão de ideia para a rodada. Está fechando aqui com o Sérgio Rocher, da equipe do Internacional. Daí, portanto, uma base de elenco de time para a rodada, faltando apenas meia, zagueiro, um lateral e um técnico. Tá aí uma base interessante, construída para você ter um pouco mais de abertura de possibilidades para a rodada e, claro, procurarem o melhor elenco, melhores opções para a rodada. No mais, muito obrigado a todos, uma ótima noite, deixe o seu like, se inscreva, tamo junto, rodada 18, tá chegando, é isso, valeu, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa terça, até a próxima, Impedido do canal, canal Impedido, tamo junto.